Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais na sexta-feira. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo tão importante e precioso para a nossa fé, para a nossa vida cristã. Senhor amado, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelas misericórdias do Senhor que se renovam em nossas vidas em mais um dia. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe com a sua palavra, que seja o nosso alimento e que esta reflexão, ó Pai, cresça e desenvolva em nossa mente e coração. Em nome de Cristo. Amém. A palavra de Deus hoje em Jeremias capítulo 10, versículo 5. Jeremias 10, verso de número 5, que diz: os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Então, o não temas está aí no não tenhais receio deles. E está muito claro aqui neste versículo que é a respeito de idolatria. Não tenha medo do ídolo, e ele não pode fazer mal nem bem, né? É isso que Jeremias está colocando aqui. Mas eu quero ampliar esta ideia, lendo aqui com vocês os versículos de 1 a 16, o contexto desse versículo, exatamente para percebermos essa questão da idolatria, o quanto ela é muito mais profunda do que a gente pensa, de que não é só aquele ídolo, aquela imagem de escultura, como ele está colocando aqui, que é parecida como um espantalho em pepinal que não pode falar. Mas o que Jeremias tem a dizer a respeito destes ídolos, que algumas pessoas até podem ter medo destas imagens? Muitas pessoas que vieram de religiões idólatras, quando se convertem, ainda ficam com receio das imagens, né? O novo convertido também tem receio dessas imagens e às vezes até guardam, pensando que elas podem fazer algum mal. Mas vejam como isso surge. E outra, nós estamos falando aqui do povo de Deus que teve esta idolatria como prática na sua vida naquele momento de Jeremias. Foi uma das causas que levou o povo para o cativeiro da Babilônia, a idolatria, o pecado da idolatria. E como isso se desenvolveu na vida do povo. Então, os versículos de 1 a 16 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós que vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Então, já fica claro aí para nós que Jeremias está falando da parte de Deus para o povo dele, para o povo de Israel. Não é outra nação idólatra, mas é o povo de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos dos artífices, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho, um pepinal, e não podem falar. Necessitam de que os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder de teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se para a prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artífices e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis.
Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele rebombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade são obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Então veja o contexto em que Jeremias está colocando, em que o povo de Israel está acreditando em ídolos. Meu querido, nós vemos Jeremias trazer algo importante para as nossas vidas. Versículo 1 e 2, João Calvino vai gastar quase 10 páginas exatamente para falar sobre esse ensino, aprender com os gentios. E não é o que nós temos visto também hoje. Ele gastou tantas páginas no seu comentário de Jeremias para dizer dos povos pagãos que olhavam para as estrelas, como ele diz aí no versículo 2, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com sinais no céu. Olhando as estrelas, olhando o sol e a lua, eles acreditavam que o sol e a lua não era como Deus havia determinado para marcar tempos e estações. Mas eles acreditavam que as estrelas, o sol e a lua, os caldeus e os egípcios acreditavam que eles interferiam nas relações humanas, e de que havia a superstição, a astrologia, né, e aquelas coisas todas que a gente vê hoje na questão dos signos. Isso aí é mais antigo do que a gente possa imaginar. E eles acreditavam que, dependendo da posição do sol, então não faça isso. Se você fizer depois do meio-dia, você vai ganhar a guerra. Cuidado com esse momento. Se a estrela estiver nessa posição, então cuidado, você pode ter aí uma doença. Eles acreditavam nisso. Mas veja o que Jeremias está dizendo aqui da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque com eles os gentios se atemorizam. Os gentios, os povos pagãos acreditavam nesses sinais e assim tinham a vida dirigida por estes sinais, acreditando que as adversidades ou os sucessos, né, tanto as alegrias como as derrotas, as tristezas, aconteciam por causa do sol, da lua e das estrelas, a posição deles na terra. Meu querido, quantos também em nosso meio acreditam nessas coisas? Esquecem que a vida está no controle de Deus. Deus criou o sol, a lua, as estrelas com um propósito, como um outro texto vai dizer, que eles foram criados para marcar o tempo, as estações, e assim, né, governar também o dia e a noite, iluminar o dia, iluminar a noite.
não foi para mudar a nossa vida, e a nossa vida não está debaixo da posição do sol, da lua e das estrelas. Mas muitas pessoas acreditam que elas interferem. E Calvino deixa uma palavra muito interessante e importante para a nossa vida. Deus não deu, guarda isso, Deus não deu poder ao sol, à lua, às estrelas para interferir na nossa vida. Quem interfere na nossa vida é o próprio Deus, não é os sinais no céu. Mas isso levou o povo à idolatria. Quando eles olhavam para as estrelas, eles olhavam para o sol e a lua e a posição deles, e eles entendiam então que algo deveria ser adorado na terra. E assim então eles acreditavam e criavam deuses, né? E aí no versículo 3 ele diz: porque o costume dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos dos artífices, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. E isso então dava origem aos deuses por meio da idolatria de ídolos, de imagens de escultura feitos de madeira ou de metal. E assim os povos naquele tempo, naquele momento, influenciaram o povo de Deus. Você pode até, como cristão, como crente em Cristo, não ter uma imagem de escultura e você sabe que não precisa disso. Mas será que não existe outro Deus na sua vida? Será que não existe outro Deus te incomodando no seu coração e uma superstição também influenciando as suas decisões? Não vou fazer isso porque... Não porque você teme a Deus, mas porque fulano de tal disse, porque a medicina disse isso, porque a ciência falou aquilo outro, e nós vamos, como o versículo 2 diz aí, aprendendo com gentios algumas dessas superstições e carregando para a nossa vida influências desses ídolos, influências que nós não deveríamos ter aprendido. E aí vamos acreditando que as coisas que vão acontecer amanhã e o futuro estão na dependência, porque o que os nossos olhos veem são e as circunstâncias que estão ao nosso redor. Então nós dizemos: vai acontecer isso. Olha, fique esperto, porque tal pessoa vai fazer isso. Você não é Deus. E aquela pessoa que você acha que vai fazer tal coisa também não é Deus. O futuro pertence ao Senhor, que fez os céus e a terra, e o controle das nossas vidas está na mão dele e não de homens, muito menos de circunstâncias e muito menos da superstição que nosso próprio coração cria. Calvino, nas Institutas, diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Você pode até não ter um ídolo feito de madeira, você pode até não ter um ídolo visível diante dos seus olhos na sua casa, mas você pode ter um ídolo dentro do seu coração, acreditando em coisas que na verdade não existem. Em vez de acreditar e temer a Deus e ter fé num Deus vivo e verdadeiro, como ele vai dizer aqui no decorrer do texto: ninguém há semelhante a ti, Senhor, tu és grande, grande em poder o teu nome, no versículo 6. Então, acreditando em outras coisas, nós vamos criando ídolos. Há um pastor muito querido que em 2010, tendo um contato com ele e vivenciando alguns momentos com ele, pelo menos os 2 anos da minha vida, tendo esse contato com ele, quando ele estava pastoreando aqui em Jacareí, ele dizia que você descobre um ídolo na sua vida quando você começa a observar aquilo que você desprende: tempo, atenção e dinheiro. Ou seja, você vai descobrir ídolos na sua vida quando estas 3 coisas estiverem em evidência. Qualquer coisa na sua vida que você gaste mais tempo do que com Deus,
Qualquer coisa na sua vida que você desprenda mais dinheiro dos seus recursos, qualquer coisa que você desprenda disposição para fazer, porque você sabe muito bem, tem coisas que a gente não tem disposição, mas certas coisas a gente arruma energia para fazer. Esta coisa talvez seja o nosso Deus, e nós precisamos tomar cuidado. Essa palavra de Jeremias, no versículo 2, é a chave para nós compreendermos por que não deveríamos idolatrar. Porque elas são aprendidas. Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais no céu, porque com eles os gentios se atemorizam. Eles fazem assim, nós não. Nós não deveríamos aprender com eles coisas que Deus é totalmente contrário. É interessante que quando li este Jeremias 10:2, me lembrei do que o próprio Cristo disse em Mateus 6:32, quando ele fala sobre ansiedade. Ele diz a mesma coisa. Mateus 6:32, Jesus disse assim, aqui no contexto sobre ansiedade, o verso 32 diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E ele está falando aqui do contexto de ansiedade, sobre comer, beber e vestir. Mas ele no versículo 2 diz, é os gentios que procuram estas coisas. E quantas vezes nós também estamos ansiosos, e esta ansiedade pelo comer, beber e vestir, não confiando que Deus vai cuidar de nós amanhã e que o sustento nunca vai nos faltar, mas preocupados com o dia de amanhã, ansiosos como os gentios, vamos aprendendo com eles então algo que nós não deveríamos ter aprendido. E é isso que Jeremias está dizendo, vocês não deveriam ter aprendido as coisas que eles estão fazendo. Os gentios aqui que ele se refere aos os babilônios e os egípcios, que tinham esse costume de olhar para o céu e nas estrelas identificar as coisas que vão acontecer. Mas Jeremias diz, não aprenda os seus costumes, não façam o que eles fazem, não, porque os costumes dos povos são vaidade. E aí ele fala de idolatria. Ele fala desses ídolos que são criados. Veja que o versículo 1 ele diz, ouvi a palavra do Senhor que vos fala. E agora no versículo 5, que é o nosso texto de hoje, ele diz, os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Você vai trocar um Deus que fala e um Deus que fala pela palavra do Senhor que está aí na sua mão, ou no seu celular, né? Você vai trocar um Deus que fala por um Deus que não fala, e este Deus que não fala, estes ídolos que não podem falar, eles também necessitam que sejam levados, de alguém que os leve. Deus não precisa ser levado para lugar nenhum, e não há nem como fechar ou reter Deus em algum lugar. E o próprio Estevão, em Atos capítulo 7, deixa claro isso, de que Deus estava em todo lugar. Deus estava em Ur dos Caldeus, quando chamou Abrão para vir para a terra de Canaã. Deus estava no Egito com o povo, quando levou Moisés para libertar o povo. Deus estava com o seu povo no deserto, levando o povo para a terra de Canaã. Deus estava em todo lugar em que seu povo estava. Então, você não pode reter a Deus, mas os ídolos precisam ser carregados. Deus não precisa ser carregado. Também ele diz aqui que não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal, e não está neles o fazer o bem. Os ídolos não podem fazer nem mal e nem bem, enquanto Deus pode fazer os dois, o mal e o bem. Mas Deus pode fazer o mal? Como assim? Sim, aqueles que são idólatras receberão o mal de Deus, os perversos receberão o mal de Deus, os desobedientes
Nós vemos lá em Deuteronômio 28 que Deus vai agir com maldição quem desobedece o Senhor. Então, o mal e o bem estão nas mãos de Deus. Não pense você que é o diabo não faz nada sem a permissão do Senhor, como nós vimos em Jó. Então, Deus é que tem a fazer o bem e o mal, dependendo de nossa submissão a Ele ou de nossa insubordinação a Ele. Nós precisamos conhecer mais deste Deus e entender este Deus pela sua palavra e nos submeter a Ele. Senão, nós vamos aprender as coisas que as pessoas fazem, que este mundo faz, que a cultura faz, e influenciados pela cultura, influenciados pelo seu modo de vida, vamos acreditar que eles estão certos e vamos esquecer de ouvir o nosso Deus. Ele vai dizer aí que estes são loucos, estúpidos, no versículo 8, mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Aqueles que acreditam em seus ídolos são estúpidos e loucos, porque não entendem que é Deus que está governando a vida, é Deus que está direcionando tudo, não é o sol, as estrelas e a lua e as circunstâncias que os nossos olhos veem, ou um pedaço de madeira que vai dizer o que eu devo fazer ou não. Então, aqueles que acreditam em tudo isso estão sendo idólatras, deixam de confiar num Deus que interfere na história e na nossa vida o tempo todo. E nós precisamos deixar essa loucura, deixar estas superstições tomarem conta da nossa vida. Essas coisas que nós pensamos que vai acontecer, que Deus se esqueceu de nós e agora está tudo perdido. Quem disse? Não é Deus que disse, mas é o nosso coração idólatra que muitas vezes diz coisas que Deus nunca disse para nós. Ele diz aí que mas o Senhor, verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. O seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Ninguém pode suportar a indignação do Senhor. Por isso é melhor temer ao Senhor do que temer a ídolos. E ídolos esses, seja ele imagem de escultura, ou seja, criados pela nossa própria imaginação, precisamos nos livrar deles, pois eles não podem nos salvar. Eles não podem nos ajudar. Em tempos de angústia e sofrimento, como o povo aqui em Jeremias estava vivendo, acreditando que os ídolos iam livrá-los, não. E ídolos esses que eles aprenderam seus costumes, aprenderam a ficar com medo deles, e assim o povo de Israel então se perdeu em idolatria. O povo de Israel. Você já parou para pensar nessa questão aqui em Jeremias? Nós não estamos falando aqui de incrédulos, nós não estamos falando aqui de um povo de um povo pagão como os demais povos. Nós estamos falando do povo de Deus que se tornou idólatra porque aprendeu os costumes dos outros povos. No livro de Juízes nós vemos exatamente isso. No livro de Josué foi a preocupação de Josué do povo de Israel não tirar os outros povos da terra de Canaã, e eles serviram de tropeço para o povo de Deus. Eles aprenderam os seus costumes, eles aprenderam a adorar os seus deuses, e ali aquilo foi um tropeço, um erro, um problema para o povo de Israel no livro de Juízes. E agora nós vemos mais uma vez o povo de Israel, o povo judeu ali sendo levado para o cativeiro, e como o profeta Ezequiel vai dizer lá sobre a rainha dos céus, o povo que estava adorando a rainha dos céus e olhando para o céu, olhando para as estrelas, olhando para a lua, eles acreditavam que alguma coisa ia acontecer. E a gente também às vezes não acredita que alguma coisa acontecer, a gente vê os noticiários e acredita que algo vai acontecer e esquece que Deus tem o poder de interferir em todas as coisas.
Meu querido, nós não podemos ser loucos, nós não podemos ser estúpidos, como ele vai dizer aqui no versículo 14: todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidades são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Se nós queremos vida, precisamos acreditar num Deus vivo, no Rei eterno, como o versículo 10 diz, no Deus vivo, e não nas nossas próprias criações, nas nossas próprias idolatrias. Idolatrias essas que aprendemos com as pessoas que não servem a Deus. Olha como que se desenvolve a idolatria na nossa vida. A gente vê as pessoas dizendo coisas, acreditando em coisas, é a medicina, é a ciência, é o noticiário, é a política. Todos eles acabam acreditando em tudo isso e se esquecem de um Deus que transforma e que interfere nas circunstâncias. Por isso, é como um espantalho no pepinal. Eles não podem falar. Deus fala, mas eles não podem falar. Eles necessitam que leve. Deus não necessita de ninguém. Ele interfere em todo lugar. Eles não podem fazer mal nem bem, mas Deus pode. Tanto o mal, trazendo castigo e disciplina, como também o bem, abençoando e fortalecendo, e nos reerguendo, nos perdoando, tendo misericórdia de nós e nossos erros, e nos auxiliando em toda situação. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó. Deus não é igual a estes ídolos. A porção de Jacó, ela é única e exclusiva, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Quando vierem os medos nesse dia, lembra qual é a fonte desse medo. Procure identificar se a fonte desse medo não é um ídolo na sua vida. Se toda vez que ela aparece você se sente meio amedrontado, com receio, como o texto diz aqui no versículo 5, não tenhais receio deles. Será que você está tendo receio de algumas circunstâncias da vida? Talvez este receio, este medo seja um ídolo que nosso coração está cultivando exatamente porque aprendemos que outras pessoas também têm medo e outras pessoas que não seguem a Deus. Então, meu querido, nesta manhã, o que eu quero trazer para você é: confia no Senhor. E se as pessoas que não seguem a Deus têm trazido coisas que te fazem ter medo, como elas também têm medo, então provavelmente isso seja um ídolo que você está cultivando. Então tire esse ídolo da sua vida e confie no Senhor, que Ele tem a resposta verdadeira e certa. Não entregue a sua vida a estes costumes, não entregue a sua vida ao que as pessoas dizem, mas entregue a sua vida ao Senhor, que tem a resposta certa e que pode te tirar todo o medo dessa situação em que você possa estar vivendo e com receio. Então, quebre esses ídolos. Estes ídolos não podem fazer nada. Esta idolatria não vai te ajudar em nada. E Deus é o único Deus que governa e conduz a nossa vida. Vamos orar? Senhor amado, como precisamos de Ti. Primeiramente, perdoe, ó Deus, a nossa idolatria, nosso medo, ó Deus, de ídolos vãos, ó Deus, superstições, costumes, ó Deus, que nós vemos acontecendo e as pessoas vivendo, e às vezes trazemos isso para nós mesmos como se fosse uma verdade. São como um espantalho, não podem fazer nada. Eles não podem falar, eles não podem andar,
e eles só, ó Deus, caminham porque nós carregamos. Nós, ó Deus, é que nos curvamos diante destes que não podem ajudar em nada. Senhor, nos livra dos ídolos, nos livra, ó Deus, das superstições, nos livra, ó Deus, daquilo que nós criamos em nossa própria mente. Mas pelo contrário, Senhor, nos perdoe também se deixamos nos levar, como o povo de Israel se deixou levar, ó Deus, pelos costumes do povo daquele momento. Senhor, estamos envolvidos numa cultura, estamos, ó Pai, somos brasileiros e estamos dentro de uma cultura, e cultura essa que não é uma cultura cristã. É, ó Deus, uma cultura mundana, pagã, e que às vezes, ó Deus, nós vamos assimilando, vamos, ó Deus, nos aprendendo os costumes deles, e esses costumes acabam se tornando um ídolo na nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, se deixamos entrar em nossos corações algo que não deveria. Ajuda-nos então, liberta-nos, ó Deus, dos ídolos e ajuda-nos a viver somente para Ti. Que o Rei das nações, o Deus vivo, seja o Senhor em nós e que o Senhor seja a nossa herança. A porção de Jacó seja o Senhor para nós, a porção que nós precisamos para viver. Hoje se inicia mais um dia e que nesse dia, ó Deus, o Senhor seja suficiente na nossa vida e nada mais então nos trará medo. E estaremos, ó Deus, fortalecidos pela fé e confiantes no Senhor, de que o Senhor nos ajudará em todas as circunstâncias. Nos livra, nos abençoa, nos fortalece, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia e que os ídolos sejam quebrados e somente Cristo Jesus reine sobre você. Deus te abençoe.